A minha ideia hoje é tentar fazer vocês entenderem o que é o humanismo e perceberem o que tem de errado no humanismo para nós cristãos. Porque, como eu falei na nossa conversa antes da aula, a maioria das filosofias que surgiram, elas surgiram com um viés. E, na verdade, na área do conhecimento filosófico, tudo surge a partir de um movimento vamos dizer assim, de um movimento de oposição ao que está acontecendo. Acontece que, assim como a gente não pode, em tudo aquilo que a gente faz, deixar de lado a influência que a gente recebe da família, os filósofos também não podiam deixar de lado a influência social que eles recebiam. E nesse caso, muitas vezes, a influência era a religião da família deles. Então, por exemplo, a filosofia de Karl Marx está recheada de conceitos cristãos católicos. A psicologia de Freud está recheada de conceitos judaicos. Então, tudo aquilo que os pensadores colocam em teoria é algum movimento que eles queriam realizar contra aquilo que eles viam de errado, seja na sua sociedade, seja na sua religião, seja na sua família. A mesma coisa aconteceu com o humanismo. Se a gente for pensar assim, de certa forma, então a gente vai encontrar pontos que são concordantes com a religião. Como, por exemplo, a gente vai encontrar muita gente que diz que o socialismo é cristão. E eu até, de certa forma, concordo. O socialismo é cristão. O comunismo não é. Porque o comunismo é um movimento político gerado pelo socialismo. E não dá para a gente discordar disso, por quê? Porque quando nós vamos pegar os ensinamentos de Cristo, todos eles são sociais. Nenhum ensinamento de Cristo é capitalista, por exemplo. Aí fica difícil a gente discutir com uma pessoa que é socialista e dizer para ela que o socialismo é errado, quando ela pegar a Bíblia e contar, isso aqui é socialismo. Mas vamos voltar aqui para o humanismo. O humanismo é uma filosofia que surgiu no século XV. O século XV é o século das grandes navegações, das grandes descobertas. O século XV ele foi caracterizado pelas invenções náuticas que proporcionaram Portugal, Espanha e Inglaterra descobrirem o Novo Mundo. Entre 1400 até 1550, mais ou menos, é o que abrange esse período. Acontece que esse período ele foi antecedido pela Idade Média. E a Idade Média é dividida em dois períodos, a Idade Média Baixa e a Idade Média Alta. A Idade Média Baixa é a idade onde o pessoal realmente fala que seria a Idade das Trevas, onde não havia produção de conhecimento científico nenhum. A Idade Média Alta é quando começou-se a produzir algum tipo de conhecimento, é quando, por exemplo, vão surgir as teorias de que a Terra é redonda e de que a Terra não gira, e de que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. E esse ponto é importante para entender o humanismo. Então, com esse movimento do pensamento, que as pessoas foram se desenvolvendo e foram fazendo novas descobertas, surge lá para frente o Renascimento. Vocês conhecem alguém do Renascimento? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é famoso pelo quê? Mas então, pelas invenções. Por que a Mona Lisa é importante? A Mona Lisa é um quadro feio. Mas o que é importante? É que quando você olha para a Mona Lisa, de qualquer lado que você esteja olhando, parece que ela está olhando para você. E o sorriso dela é um sorriso que ninguém consegue decifrar. Isso foi uma técnica que o Leonardo da Vinci inventou na pintura. Porque todos os outros quadros da Idade Média, eles eram estáticos. Para onde a pessoa do quadro estivesse olhando, ela estava olhando. Se você saísse do foco de visão, não mudava a figura. A Mona Lisa ficou famosa por causa disso, porque de onde você olhar, parece que ela está te olhando. E pode estar um monte de gente em volta. Parece que ela está olhando para você. Porque isso foi uma técnica que ele inventou. Ele inventou técnicas para produzir tintas, para pintar quadros, tintas que duravam mais tempo, que eram mais acessíveis para se fazer.
E claro, tem as invenções dele, tem o protótipo de helicóptero que ele fez, tem o protótipo de balão que ele fez, enfim. O Renascimento é caracterizado por uma explosão de ideias novas. É claro que essa explosão de ideias novas só surgiu porque os pensadores do Renascimento eles queriam se libertar da Igreja Católica, da Idade das Trevas, da Idade Média. Então esse último período é considerado Idade Média Alta porque é como se o pensamento humano estivesse crescendo, estivesse subindo, se desenvolvendo, que vai culminar no Renascimento. O humanismo surgiu por causa disso. Porque lembra aquele negócio que o Sol girava em torno da Terra, aquela ideia que as pessoas tinham? Que a Terra era plana, o Sol girava em volta da Terra. Porque eles consideravam que o planeta Terra era a coisa mais importante do universo. Quando foi descoberto que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol e que a Terra não é plana e redonda, isso mudou o modo de pensar. Que, opa, peraí, então quer dizer que talvez o ser humano não seja a coisa mais... Talvez o planeta Terra não seja a coisa mais importante. Olha, se as ideias que levaram a ideia de que a Terra é importante, o Sol é que girava em torno da Terra, eram fruto da religião, talvez essa religião esteja errada. E foi aí onde surgiu o Galileu Galilei, que é forçado pela Igreja Católica a negar suas ideias, senão ele ia ser queimado na fogueira. Isso se chama Revolução Antropocêntrica. Deus não é o mais importante, é o ser humano que é o mais importante. Na Idade Média, a Igreja Católica girava em torno de Deus. E a gente tem que entender o seguinte: a Igreja Católica cometeu tantos erros, mas tantos erros. Essa religião da Idade Média era uma religião tão absurda que o pessoal queria se livrar dela. Então, quando eles começaram a descobrir que tinha coisas que a religião cristã da Idade Média encobria, eles pensaram, opa, peraí, tem coisa errada. E isso, claro, tem fundamento, estava certo, nós sabemos que estava certo, que muitos ensinamentos da religião da Idade Média estavam errados, que eles interpretaram a Bíblia de maneira errada, mas isso levou ao extremo. Levou ao extremo de rejeitar qualquer ensinamento daquela religião. Então criou-se essa oposição, eles não conseguiram conseguir. É que assim, a Igreja Católica dominou durante tanto tempo e com tanta força, com tanta opressão, que quando surgiu a oportunidade de se libertar dessa religião, libertou de vez. Eles não toleraram assim, uma ligação entre a religião. Não, já que era assim, está tudo errado, e rejeitaram até os pontos certos. Então, na verdade, o humanismo surgiu de uma oposição medieval, uma oposição ao pensamento medieval. O pensamento medieval é Deus no centro, teocentrismo. Aí surgiu o antropocentrismo, que é o homem no centro, e, portanto, o humanismo. O que o humanismo fala? Ele fala que o ser humano é que é o arquiteto do mundo, não é Deus. O que significa que o ser humano é o arquiteto do mundo? É que o ser humano é que pode fazer as coisas do mundo. Quando eles descobriram que tinham novas terras para explorar, e quando conseguiram inventar um navio que pudesse atravessar os oceanos, que foram as caravelas, que foi uma grande invenção dos portugueses, eles começaram a perceber, opa, é a gente que faz as coisas. Não podemos ficar esperando que Deus faça. Então o ser humano é que é o arquiteto do mundo. O ser humano é que faz o seu próprio destino. E o Renascimento e o humanismo foram influenciados pela cultura clássica greco-romana. Aquela cultura em que os deuses eram antropomórficos, ou seja, os deuses eram como seres humanos. Tinham forma de ser humano, tinham sentimentos de ser humano, tinham ideias humanas. Os deuses gregos não tinham nada de santidade. Isso nunca fez parte da mitologia grega. Então, eles voltaram a essa cultura clássica, pegaram elementos dessa cultura clássica e introduziram no pensamento filosófico desse período. Então, os pontos principais do humanismo. O ser humano é o centro de tudo, é o ser humano que produz o seu conhecimento, é o ser humano que cria o seu mundo,
no sentido de que é ele que domina a sua existência. Tudo que acontece é culpa do ser humano ou é por causa do ser humano? É culpa quando acontece coisa errada e esse é um ponto cristão certo. O ser humano ele tem culpa, não é o diabo que tem culpa das coisas. Esse é um outro pensamento que da Idade Média que retornou com o neopentecostalismo. O diabo tem culpa de tudo. Não, o diabo não tem culpa de nada. Então o humanismo fala, o ser humano é que tem culpa disso. Mas por outro lado também rejeitou Deus. Se é o ser humano que tem culpa, quando o ser humano faz coisa certa, é o ser humano que tem também o louvor, é o ser humano que tem a responsabilidade, é o ser humano que é o bom do negócio, não é Deus. Então vejam, um ponto errado, que é rejeitar a Deus, um ponto certo, que é rejeitar Satanás. Eu vou tentar fazer vocês entenderem isso, que na verdade, a gente está cercado de filosofias aí que tem coisas certas. O problema é que, em geral, elas surgem como oposição à religião. E ao surgir como oposição à religião, elas rejeitam tudo. Elas não aceitam que haja alguma conexão entre a religião e o pensamento. Portanto, já que o ser humano é o arquiteto do seu mundo, da sua existência, o ser humano não precisa de um Deus. Não precisa de uma divindade. Seja ela qual for. No Renascimento já existia o budismo. E o budismo crê numa divindade, que é uma divindade abstrata, não é uma divindade pessoal. Mas até esse tipo de divindade o humanismo ele nega, porque o importante é o ser humano. Então, o indivíduo, e aí vem um dos pontos principais do humanismo, o indivíduo é dono do seu destino. Ou seja, para o humanismo, a sociedade não influencia o indivíduo. O indivíduo é que é dono do seu destino. Isso é um problema, porque a gente sabe que o ser humano não é influenciado pela sociedade. Acontece que a sociedade deles era tão influenciada pela Igreja Católica que eles queriam negar isso. Não, o ser humano ele não pode ser influenciado pela sociedade, a sociedade está errada. Então o indivíduo é que é dono do seu destino. Então eles fazem essa contraposição de individualismo versus coletividade. Tem coisa boa e tem coisa errada nisso, tem coisa muito ruim nisso. A gente vai ver essa questão do individualismo e da coletividade quando a gente for ver a questão do ensino humanista, que prioriza bem mais o individualismo. Aí o que acontece é que vão surgir vertentes do humanismo que dizem que o conhecimento ele acontece a partir das experiências do indivíduo. Então, lembra lá do Renascimento, né? O que originou aquele crescimento de ideias? É a experiência frustrada que aqueles indivíduos tinham com a religião da época. Então, eles queriam buscar provas de que as coisas não eram daquele jeito, porque a Igreja Católica estava oprimindo a sociedade, era muito ruim, eles queriam provas. Por exemplo, uma coisa da Igreja Católica que é muito comum aqui no Brasil, até hoje no interior do Brasil tem gente que acredita nisso, que é a tal da mula sem cabeça. O nome inteiro do bicho é mula sem cabeça que cospe fogo pelas ventas. Ventas são narinas. Se não tem cabeça, como é que ela cospe fogo pelas ventas? Então aí a gente sempre lembra daquele desenho do Maurício de Souza, né, que nas histórias de Chico Bento tem a mula sem cabeça, que é a mula sem pescoço, sem fogo pelo pescoço. Isso é uma invenção católica para oprimir as pessoas, para de alguma forma manipular a ideia, manipular o pensamento. A ideia seria mais ou menos assim, né, de que a mulher que trai o homem, ou a mulher que não casa virgem, vira uma mula sem cabeça. Seria mais ou menos essa ideia. Tem algumas mudanças dependendo da região de onde vem esse mito. Então, os humanistas começaram a dizer, bom, eu quero provar se isso é verdade. Se isso não for verdade, então eu vou fazer outra coisa. Só que isso não ocorre porque a sociedade brasileira que me fez pensar assim. Isso ocorre porque eu, indivíduo, quero ter uma coisa melhor, quero ter provas do que foi dito para mim, do que me foi ensinado, e quero de alguma forma, melhorar o meu conhecimento, ou conhecer de maneira correta.
Então, para os humanistas, o conhecimento vem a partir da experiência do indivíduo. Claro, se ele é o dono do seu destino, se ele é o arquiteto do seu mundo, é o indivíduo que tem que saber o que ele vai fazer. É o indivíduo que tem que ser o responsável pelo seu próprio crescimento, pelo seu próprio desenvolvimento. E aí tem um livro que é muito importante, de um italiano chamado Giovanni della Mirandola. Chama Discurso sobre a Dignidade do Homem. Só que esse livro tem muito de religião dentro. Ele é da filosofia humanista, mas ele tem muita religião. Então ele é um dos pontos principais dele. Deus permitiu ao ser humano a especial liberdade de construir a si mesmo. Então esse cara, ele admitia que houvesse uma divindade, mas ele fala, olha, essa divindade permitiu que o ser humano tivesse a liberdade de se construir a si mesmo. De onde ele tirou essa ideia? Vocês já tentaram explicar por que se Deus criou todo o paraíso, e o paraíso é um lugar bom de se viver, será que lá no Jardim do Éden tinha então urtiga, tinha erva daninha? Já pararam para pensar nisso? Deus criou, então, naquele mesmo momento que ele criou todo o mundo, ele criou a urtiga e a erva daninha. Aí vocês falam, sim, Deus criou todas as coisas, então Deus criou as ervas daninhas. Deus criou as pragas, as pestes, falando em termos de plantação. Mas diz lá no texto que só depois do pecado de Adão e Eva que começaram a crescer as ervas daninhas. Então, aí os humanistas vão dizer, está vendo? É culpa do ser humano. O ser humano que produziu. Foram os atos do ser humano que causaram isso. Então, de fato, foram os atos do ser humano que causaram isso. O Giovanni está certo. Só que Deus permitiu a liberdade de Adão e Eva pecar. E aí causou o nascimento das ervas daninhas. A explicação teológica é que Deus criou todas as coisas em potencial. Então, por exemplo, se surgir agora, nos nossos dias, uma coisa nova para a humanidade, ela já estava criada lá. Ela só não existia ainda porque ela estava no seu potencial. Como, por exemplo, o avião voar, o avião. Ele foi criado em potencial, porque o avião nada mais é do que uma junção de leis físicas, leis matemáticas e engenharia. Tudo que o homem já tinha antes e que o homem desenvolveu para poder criar o avião. Não é exatamente uma criação de Deus, mas tudo que Deus criou levou a isso. Essa é a explicação teológica. O Giovanni pegou isso e falou, então, Deus permitiu que o homem tenha toda a liberdade de se construir. Por isso, não existe predestinação ou pré-determinismo. São duas coisas diferentes. Predestinação é em relação à salvação, predeterminismo é em relação ao que acontece aqui. Nada do que acontece aqui na nossa vida está pré-determinado. Quer dizer, para o humanista mesmo, 2 mais 2 não é sempre 4. Eu vou dar um exemplo para vocês que nem sempre é 4. Por exemplo, quem toca violino sabe disso. Eu, por exemplo, eu toco violão e piano. Quando o violão e piano está tudo quadradinho, tem um lugar certinho para marcar. Mas o violão tem traste. Então o traste define exatamente onde vai estar cada nota. E cada nota, na verdade, nada mais é do que um conceito matemático de hertz. Né? A escala de dó natural fica entre 144 Hz e 180 Hz, alguma coisa, as notas. Mas no violino, quando você toca violino, você toca violoncelo, ou mesmo hoje inventaram guitarra sem traste também, você consegue pegar o tom certo, o meio tom, mas você pega 1/4 de tom, 1/3 de tom, 1/8 de tom. E é muito interessante que você pode ver na internet, tem um instrumento indiano, que é a cítara, mas que eles transportaram a cítara para o violão. Então a gente tem um violão que é cheio de marcaçãozinha, complicadíssimo de tocar, que lá você tem meio tom, semitom, 1/4 de tom, 1/16 de tom, e é uma coisa muito esquisita se você não sabe tocar. Mostrando que nem tudo é quadradinho, certinho. E tem gente que consegue provar que 2 mais 2 nem sempre é 4. Essa foi uma descoberta do Einstein, por exemplo. Foi uma coisa recente. Que uma menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta,
dependendo da sua perspectiva. Quando você pensa em termos de circunferência do globo terrestre, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, é uma linha parabólica. Por isso que os aviões e os foguetes fazem uma parábola antes de sair da estratosfera. Então, dependendo de onde você vê, muda o conceito. Então, para os humanistas, nada está determinado, porque cada ser humano é diferente, cada ser humano é o artesão da sua vida. Mas o Giovanni diz o seguinte, tá bom, só que todo esse pensamento que o ser humano tem para desenvolver o seu conhecimento é uma racionalidade que é fornecida por Deus. Então veja, no começo do humanismo as coisas eram meio enroscadas ainda entre religião e filosofia humanista. Esse é o ponto principal. Então o humanismo valoriza o ser humano é o arquiteto de si mesmo, ele também é o arquiteto da sua existência, ele é o responsável por tudo. Nada de jogar culpa em Deus, nada de jogar culpa num demônio, numa divindade. É o ser humano. Bom, tudo bem, essa é a filosofia humanista a grosso modo. Claro, tem muito mais coisa, e como o humanismo é uma coisa antiga, de lá para cá tem muita coisa diferente dessa primeira fase, porque eu estou falando aqui de século XV. 1400 a 1550 e alguma coisa, quando começa a surgir o Renascimento e começa a surgir o humanismo. Mas o que isso tem a ver com a gente? E eu disse que ia falar sobre o ensino humanista. Nas escolas hoje, a gente tem o tal do ensino humanista, que é uma vertente de uma possibilidade de ensino. Eu sempre digo o seguinte, olha, não tem certo nem errado nessa questão filosófica que as pessoas querem impor para os outros, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu brigo com a minha esposa porque ela é voltada para o lado psicanalista. Eu já sou voltado mais para o lado comportamental. E eu falo para ela, escuta, você não consegue fugir. Os psicanalistas abominam o comportamentalismo. Eu falo, não dá para você fugir do comportamentalismo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você aprendeu a tabuada na escola, o que você fez? A gente fica decorando o tabuado. Isso é comportamentalismo. Isso é condicionamento. Isso é decorado. Tem muita coisa que a gente só aprende decorando mesmo. Uma coisa errada, eu não sei se eu posso falar assim engraçado. Uma coisa errada é que o pessoal ensina 1500, o ano da descoberta do Brasil. Não, o Brasil não foi descoberto em 1500, está errado. Durante décadas, fundiram isso nos ensinos. E foi uma coisa que eu percebi quando eu estava estudando, que como é que pode o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América do Sul em Espanha e Portugal, ter sido de 1498? Sei que se o Brasil foi descoberto só em 1500. Então, na verdade, a história é que o Brasil tomaram posse do Brasil em 1500. Mas os espanhóis já estavam aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, antes de 1498, ao ponto de Portugal e Espanha numa guerra, depois tiveram que fazer um tratado de paz, e no tratado de paz dividiram a América do Sul em dois, uma parte espanhola e uma parte portuguesa, antes do descobrimento do Brasil. Quer dizer, muitas vezes o que ensinam para a gente não está, a gente decora, mas ele não está exatamente certo. Foi só imposto para que nós decorássemos. Isso é um exemplo do comportamento da psicologia comportamentalista no nosso ensino. Não tem como fugir. Mas aí eu digo para ela, tá bom, só que é assim, nós temos dois psicanalistas muito importantes, Freud e o discípulo dele, Carl Jung. Durante muito tempo os dois andaram juntos. Jung aprendeu o psicanalismo do Freud. Só que chegou uma hora que o Jung se separou de Freud a ponto dele se opor totalmente. Aí quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai estudar teologia, você percebe. Freud era judeu, frustradíssimo com o pai e com a religião da família, vendo o pai sendo severíssimo, mas sendo castrador, mas sendo extremamente hipócrita. Porque castrava o comportamento moral dos filhos, mas tinha amante. O Jung não era judeu, ele era cristão. Ou pelo menos era
de um país cristão. Então, quando chegou um momento em que os dois se separam, porque cada um deles tem uma influência religiosa na sua vida, que foi o que influenciou seus pensamentos. Mas os dois são psicanalistas, são os mais importantes. Ou seja, quando você vai falar, olha, tal coisa é assim, nem sempre é assim. Pode ter A, B, C, D, E. Pode ter o A1, A2, pode ter o B1, B2 no comportamento da pessoa ou no pensamento da pessoa. O que isso tem a ver com o humanismo? É que o humanismo vai dizer, então, tá bom, se cada ser humano é diferente, e o importante é o ser humano, então o ensino humanista ele tem que estar voltado às necessidades e ao bem-estar de cada aluno. Sabe aquela concepção de que todo mundo vem uniformizado na escola, todo mundo sente direitinho, é tudo uniformizado, e o que o professor falar, ele fala para todo mundo, deu o horário da aula, ele pega e sai. Se a pessoa aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, se vira depois para buscar. O ensino humanista vai dizer, não, o professor tem que atender a necessidade de cada aluno. Então, no ensino humanista, por exemplo, não se admite salas muito grandes. Porque senão o professor não consegue dar atenção para cada aluno da maneira como ele tem que dar. No ensino básico, não. Você podia ter sala com 100 alunos e às vezes a gente vê em filmes, né, o pessoal na universidade, aquela plateia inteira e o professor dando aula para todo mundo ali, ele nem sabe o nome das pessoas que estão ali. Principalmente porque no ensino americano é feito por créditos. Então o aluno é que monta a sua grade ali, ele que escolhe. E aí, então, às vezes o professor nem sabe quem é o aluno que está lá. Mas aí ele dá aula para aquela multidão ali. E não está nem aí se o cara aprendeu ou não, porque ele tem que cumprir o seu papel para receber o seu salário. O ensino humanista vai dizer, não, o professor tem a obrigação de ir em cada carteira, ver a necessidade de cada aluno. E por isso que no ensino humanista as escolas vão começar a ter psicólogo, vão começar a ter coordenador pedagógico, vão começar a ter o orientador pedagógico, porque tem que dar atenção para esse aluno. Aí eu vou dizer para vocês, está errado? Vocês acham que isso está errado? Dar atenção para cada aluno? Se na minha época eu tivesse tido atenção, talvez tivesse descoberto que eu precisava usar óculos. E eu fiquei até os 14 anos sem usar óculos, e o meu rendimento escolar era muito baixo, porque eu não entendia direito o que estava escrito na lousa. E quando eu comecei a usar óculos aos 14 anos, quando descobriram que eu precisava de óculos, eu já estava com 3,5 de miopia. Então, e eu estudava assim pelo fundo. Por quê? Olha aí, é o contrário do ensino humanista, né? Todo mundo achava que estava tudo em ordem, os professores iam lá, davam aula. Como o meu rendimento era baixo, eu sentava lá no fundo. Me colocava lá no fundo na hora da chamada. Porque o professor não queria saber de um aluno que não tinha bom rendimento atrapalhando a aula dele. Então, perto da mesa dele, na frente, ele estava os melhores alunos. E eu fiquei com fama de preguiçoso mais cedo por causa disso, porque eu sentava lá no fundo, eu não conseguia prestar atenção, eu não entendia o que o professor estava escrevendo na música, porque eu não enxergava. O que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Só ficar conversando e desenhando. Então, eu era no fundão assim. Se tivesse dado atenção especial para mim, teria descoberto antes que eu precisava usar óculos. Mas o ensino humanista vai um pouquinho mais fundo. Se ao mesmo tempo você tem que buscar o bem-estar do aluno, acontece que cada aluno é protagonista da sua própria jornada de aprendizagem. Ou seja, aquilo que o aluno vai aprender e o seu rendimento é responsabilidade dele. Lembra que eu falei no começo? A filosofia humanista diz que a responsabilidade é do indivíduo. Então, no ensino, a responsabilidade é do aluno. É o aluno que faz. Só que a pergunta que se faz é, e desde quando isso é novidade? Engraçado que o que a gente vê, pelo menos quando eu trabalho na escola, é que antigamente quando o professor só dava atenção para o grupo todo e não para cada indivíduo, a culpa do rendimento, do mau rendimento era do aluno, né? E ninguém questionava isso. Hoje em dia, o aluno tem rendimento ruim, o pai vai cobrar do professor. Então, na verdade, é o oposto. É por causa disso que eu falei.
A filosofia humanista, ela é uma coisa no começo. Depois, mais tarde, vai entrando psicanálise, vai entrando assistência social, vai entrando filosofia política, vai entrando as novas vertentes da religião. E aí o ensino humanista no marxismo é muito diferente do ensino humanista no começo. Então, às vezes, a gente vai encontrar essa contradição mesmo. Ao mesmo tempo em que o professor, para o ensino humanista, o professor tem que se preocupar com o rendimento de cada aluno, ele também diz que o aluno é que tem que ser o protagonista da sua própria jornada. Quer dizer, que o aluno é que é o responsável pelo seu rendimento. O aluno é que tem que ir atrás. Eu comecei a ver isso, não sei se os mais jovens aqui já viram isso, mas quando eu estava no colegial, a gente tinha todo ano uma feira de profissões na escola. Porque o Colégio Batista já começava a preparar o aluno para ir para o vestibular. Então, todos os exercícios que a gente fazia em todas as matérias do colegial eram de vestibular. Então, tinha essa feira de profissões, a gente ia lá e a gente podia escolher. Algumas carreiras tinham um programa de trainee, e os melhores alunos conseguiam se inscrever no programa, faziam uma prova e conseguiam um trainee, antes mesmo de ir para a faculdade. Era essa a ideia, de que cada um seria responsável por montar a sua carreira. Mas sobre o que o ensino humanista fala é que o aluno é responsável pelo seu ensino, pelo seu aprendizado. Então é o aluno que tem que correr atrás do que ele vai fazer. O que é uma contradição quando fala de cuidar da necessidade de cada aluno, de dar atenção para cada aluno. A grande questão é que o humanismo fala que, olha, dentro da sala de aula, o professor é responsável pelo aprendizado de cada aluno. Fora da sala de aula, na sociedade, o aluno é responsável pelo seu aprendizado. Então, o humanismo vai dividir essas duas categorias. Dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Porque é aquela ideia da filosofia humanista. O indivíduo é responsável, é o arquiteto do seu mundo. É ele que vai criar a sua existência. Aí a gente vê que, na verdade, o humanismo já não está mais tão presente assim na sociedade. Está presente ainda no ensino, mas não na sociedade. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas falando que a sociedade tem que cuidar do indivíduo. E não o indivíduo montar a sua sociedade. Não é isso que os programas sociais fazem? Não é isso que os assistentes sociais, os psicólogos vão dizer quando o fulano mata alguém ou rouba alguém? Ele é um fruto da sua sociedade, ele é um coitado. A gente tem que entender que a sociedade influenciou ele, a gente é uma vítima da sociedade. Porque a filosofia humanista não está mais tão presente. Mas no ensino humanista, ele está bem presente ainda. E aí encontra, então, que o aluno é responsável pelo seu próprio aprendizado, não é novidade, sempre foi assim. Que alguém começou a criticar o fato, e aí a gente tem que sempre entender isso. A filosofia humanista surgiu em contraposição à opressão da igreja cristã. Opressão na cabeça deles, que era a igreja católica. Então, para se opor a isso, dizem, olha, você tem que se libertar da influência que a igreja coloca na sua cabeça. Então, você é o responsável. Só que nisso da pessoa ser o responsável, é aquele negócio que eu falei, que vai de um extremo para o outro. Nunca fica no meio termo. Se é do extremo opressor, agora é o extremo de total liberdade, de total responsabilidade. E aí, um subproduto disso é a valorização da diversidade em todos os sentidos. Começou com a valorização da diversidade de etnias, de capacidade de estudo. Depois passou para a valorização do meio social. O aluno que está na favela é diferente do aluno que nasceu no bairro. O aluno da periferia é diferente do aluno de bairro nobre. Aí começaram todas as outras diversidades que a gente vê hoje, a valorizar tudo isso. Por quê? Porque o que tem valor é a ideia do indivíduo. O que o indivíduo pensa que ele é, o que o indivíduo produz, é que tem valor. Não tem mais valor nenhum conceito moral, não tem mais valor nenhum conceito social, não tem mais valor nenhum conceito religioso. Você acha que você é uma barata? Então, bem, você é uma barata. Porque o que importa é o que você pensa. Não importa o que eu penso.
Gozado aqui virou ao contrário, né? Tudo bem, importa o que o outro pensa para ele. Aí a pessoa, para se justificar, começa a falar assim, bom, então na minha humilde opinião. Aí quando ela fala assim, na minha humilde opinião, ela levanta uma barreira aqui. A partir do momento que você fala, na minha humilde opinião, ninguém mais pode te criticar, nem te contradizer, porque é a sua opinião. Então, na verdade, começou um jogo de contrários, né? A opinião do indivíduo é importante. Bom, se a opinião do indivíduo é importante, eu sou um indivíduo, a minha opinião é importante, ninguém pode mudar a minha opinião, ninguém pode me questionar. Mesmo por mais errado que eu esteja, é a minha opinião. E pronto, acabou. Uma outra coisa importante é que o ensino humanista valoriza o aprendizado pela experiência, principalmente a experiência no contato com a natureza. Vai surgir, depois do René Descartes, que vai falar do empirismo. E o René Descartes vai dizer que o que é importante realmente é a experiência que a pessoa tem. Que tudo que de conhecimento se produz através do que você experiencia. Então, no meio acadêmico, por exemplo, vai se exigir a necessidade de que alguma coisa seja, para ser ciência, ela tenha que ser experimentada, ela tem que ser provada. Esse é o conceito de ciência clássica. Alguma coisa só pode ser ciência se ela puder ser reproduzida em épocas diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Então vamos voltar para 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 no Brasil, na década de 60, na década de 80 e nos anos 2000. É a mesma coisa para o sujeito que mora numa favela e para o sujeito que é bancário. Acho que o bancário é até mais importante do que 2 mais 2 seja igual a 4. Ele fatura por isso. Mas é a mesma coisa para o chinês. Que seja de que época o chinês for. Então a matemática é uma ciência. Por causa desse conceito básico. Mas o sujeito pode aprender pela experiência. Então nós vamos ver escolas valorizando excursões, vamos ter escolas, por exemplo, nos dias de hoje, valorizando a hortinha que os alunos fazem ali. Isso é um ensino humanista, é um conceito humanista. Que é aquela hortinha que as crianças da cidade vão ter um contato com a terra, com as minhocas, como nasce o feijão. Essa experiência de fazer o feijãozinho no algodão nascer é um ensino humanista, porque está valorizando a experiência do indivíduo, para que o indivíduo não veja só no livro aquilo ali, mas que o indivíduo faça aquilo ali. Portanto, o ensino humanista busca explorar o sentir, o entender e o agir. Aqui é um ponto favorável para o humanismo. Porque o humanismo ele diz, olha, não é porque o pastor disse que é assim, significa que você deve aceitar isso de boca fechada. Então você tem que ir lá e ver se é verdade o que você está falando. Vamos transportar isso para o ensino. Não é porque o professor falou que o feijãozinho nasce, tem que se botar na água, porque tem as mitocôndrias, porque tem o complexo de Golgi. Vocês lembram, né? Devem lembrar de uma célula vegetal. Não é o que o professor falou. Vai lá e faz, vê se é verdade mesmo. Vai lá, então nós temos, por exemplo, na escola infantil que o Rio estava, na verdade todos os meus filhos passaram por isso. Tem lá um mês em que eles têm lições sobre diferentes texturas. Então ele tem lá um pedaço de EVA que ele esfrega para ver, ele tem um copo descartável que ele esfrega para ver, que ele manipula, tem uma pedra que ele manipula, e aí os pais têm que ir lá e ajudar o aluno a responder as questões. O que você sentiu quando você esfregou a pedra? O que você sentiu quando você pegou a areia? O que você sentiu quando pegou a massinha? Porque é a valorização do sentido. Ter experiência através dos sentidos. Aí vocês vão pensar, bom, então, olha quanta coisa humanista a gente tem na nossa sociedade hoje, né? A valorização dos sentidos. Recursos audiovisuais, filmes de terror. Os filmes de terror são extremamente humanistas. Porque eles querem explorar o sentimento da pessoa. O que faz sucesso entre jovens? Hop Harry. Antes, na minha época, fazia sucesso adolescente. Não existe mais. O que é aquilo se não valorizar o seu sentimento? O que você está sentindo? Aquela experiência sua. Pular de bungee jump, pular de paraquedas, de asa delta,
Tudo é valorização dos sentidos. Você tem que experimentar aquilo. Na verdade, a gente é um pouco humanista também nisso, né? Não sei vocês homens, mas acho que a Betina e você já passaram por isso. Chegar o filho e falar, não gosto disso. Você não experimenta, como é que você vai dizer que gosta? Experimenta. Eu fiz isso com o Rio, não gosto de ovo, experimenta. 2 semanas depois, aí ovo é a mistura mais gostosa. Isso é valorizar a experiência, valorizar o sentido. Mas nesse caso, veja bem, por que eu digo que é um ponto favorável? E por que eu vou dizer, eu digo para você, digo para o Gustavo, eu queria mostrar para vocês que não é tão ruim, mas também não é certo. Tão certo assim, para ponto de ser super valorizado. É que tem certas coisas que a gente tem que valorizar. Esse conceito de você experimentar para ter certeza, isso é certo, isso é bíblico. Né? Os bereanos, eles foram lá ver se aquilo que Paulo estava explicando era verdade mesmo, como era na Bíblia. Já os de Antioquia, não. Os de Antioquia falaram, não, isso aí você está inventando. Não foi você, não foi Deus que te falou. E não quiseram nem saber da pregação de Paulo. Os bereanos não. Diz o texto então que os bereanos foram mais honestos. Os bereanos foram mais corretos. Porque tudo que Paulo falava, eles iam na Bíblia procurar, para ver se era verdade. Uma coisa que, por exemplo, eu nunca entendi, vou tentar. Já estou terminando. Por exemplo, os professores sempre me ensinavam que não podia usar ele depois da vírgula. Mas depois eu percebi que, na verdade, era o jeito mais fácil deles explicar o negócio. Porque eu não tinha ninguém sobre usar o ele depois da vírgula. E eu percebi isso antes dos meus colegas saírem do colegial perceberem, porque até a 8ª série eu não tinha televisão em casa. Então eu li toda a coleção de José de Alencar. Sabe o que é José de Alencar? José de Alencar escreveu Guarani, Iracema, Viuvinha, esses clássicos, tem até novela disso. Mas a coleção dele são 18 livros, 18 histórias diferentes. Eu li, e José de Alencar ainda é usado pela literatura brasileira. José de Alencar usa ele depois da Bíblia. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas peraí, a professora ainda usou José de Alencar, no limite de José de Alencar, mas a professora de português e literatura ensina que não pode usar, e aí depois a Bíblia José de Alencar usa. Então, às vezes, a experiência ela é realmente importante. Agora, valorizar o indivíduo por causa da experiência dele é que é um negócio errado. É claro que você vai contratar um encanador com experiência, você vai contratar um eletricista com experiência, você vai contratar um mecânico com experiência, você vai valorizar a experiência dele, mas não porque o ser humano é valorizado, mas porque o serviço que ele presta é valorizado. Veja que é uma ideia diferente. Porque a filosofia humanista queria colocar o ser humano no lugar de Deus. Deus não existe, o ser humano é que é importante. A gente tem que mudar um pouquinho isso. Não, o ser humano é importante. Só que Deus também é importante. E a experiência do ser humano é importante à medida que é importante para mim. A experiência do outro é importante à medida que eu preciso dela. Eu não vou buscar um mecânico que não sabe mexer, por quê? Porque senão eu vou ter prejuízo. Vou buscar alguém com experiência. Isso faz parte também do humanismo. Né? Sou eu que estou construindo o meu mundo. Quer dizer, sou eu que escolho, sou eu que decido não buscar um mecânico que não tem experiência. Eu que decido não dar uma chance para ele. Se eu decidir, tudo bem. Só que aí o humanismo vai dizer, bom, se você decidir buscar um mecânico sem experiência, o problema é teu. Não joga a culpa em Deus. Não joga a culpa no diabo também. Esse é um ponto certo, um ponto bíblico. Mas vamos lá, vamos para frente. O aluno, no caso do ensino humanista, ele é co-participante do processo pedagógico, trazendo seus questionamentos e contribuições para a sala de aula. O que está certo? Se você não entende, você tem que perguntar. Você tem que questionar. O que não está certo é, tá bom, eu sou importante, certo? Então, se o professor está falando coisa errada, eu não quero nem saber. Eu vou questionar o professor, vou humilhar o professor, porque o que é importante é o que eu penso. Percebe? Está certo que eu tenho que participar, tenho que fazer questionamentos, que eu tenho que contribuir para a aula.
O que não está certo é, a partir da ideia de que eu tenho um valor, querer impor a minha contribuição, o meu questionamento na sala de aula, sem dar chance para que o outro também diga a sua opinião. Então, na verdade, o humanismo levou o negócio para um extremo, que depois gerou outras vertentes em que acontece tudo que a Bettina falou hoje. O aluno vai mal na sala de aula, os pais vão questionar o professor, não vão questionar o filho, porque para toda mãe e para todo pai, o filho é o melhor de todos. Ele não percebe o que o filho faz. E olha que nós que já fomos filhos, a gente sabe que a gente faz coisas escondidas dos nossos pais, a gente sabe que às vezes a gente falsifica as coisas para que os nossos pais não tenham uma ideia errada nossa. Só que às vezes a gente esquece que nossos filhos também fazem isso. E como eu vi já pais fazendo isso, explicando na secretaria da escola, aí quando eu fui ver, o aluno era a pior peste que tinha. Mas o pai estava lá iludido de que ele estava certo do filho dele. No ensino humanista, o professor deve auxiliar o aluno a descobrir suas habilidades, despertar seu potencial. Tudo certinho. Isso não é novidade. A novidade está justamente, o aluno tem voz e liberdade de expressão dos seus sentimentos. E a partir do momento que ele se considera a coisa mais importante do universo, ele não aceita o auxílio do professor. Então, veja, também a aplicação prática do conhecimento. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, isso aqui é importante eu mostrar. Existe uma oposição entre humanismo e cristianismo que vai influenciar. Dá para vocês verem? Não está fazendo. Está desfocado. Sim, está melhor? Humanismo versus. Humanismo e cristianismo, eles têm essas oposições. No humanismo, o ser humano é a figura central. No cristianismo, Deus ou Cristo é a figura central. Isso influencia o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente faz as coisas, o modo como a gente pensa. No humanismo, o indivíduo constrói seu destino. No cristianismo, Deus está no controle de tudo. Botei uma interrogação ali porque eu vou explicar isso. No humanismo, liberdade de pensamento. No cristianismo, pensamento restringido por dogmas. Também interrogação porque eu vou explicar. No humanismo, existe um mínimo de regras. Se é o aluno que tem que se desenvolver, ele vai fazer por onde para se desenvolver, ele não precisa seguir regras, porque ele nem sempre a regra do professor pode ser a regra mais correta. Então, é o aluno que vai construir suas regras. No cristianismo, é o máximo de regras. Por que Bom, deu para pegar, né? Então, vamos discutir isso. Deus Cristo como figura central. Esse é o ensinamento principal do cristianismo. Cristo é a figura central do cristianismo. Significa que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dissemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós decidimos, tem que ter como origem e base a pessoa de Cristo e seus ensinamentos. Agora, isso significa que nós não vamos pensar no ser humano? Cristo é a figura central. Tudo que nós fazemos, pensamos e decidimos tem que ter como base Cristo. A pedra angular, como disse o Kevin hoje. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de valorizar o ser humano. Pelo contrário, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então aí a gente vê que, na verdade, essa posição do humanismo é muito mais uma oposição por causa do que a Igreja Católica fazia, do que de fato uma coisa errada. Só que acaba se tornando errado porque eles tiram Deus do jogo da jogada. O indivíduo está no controle de tudo. O cristianismo diz Deus está no controle de tudo. O que significa isso? Significa que nós não temos vontade própria? Significa que nós não temos liberdade? Significa que nada acontece a partir do ser humano, tudo acontece a partir de Deus? Então vejam que, na verdade, quando surgiu a filosofia humanista e que gerou o ensino humanista, a principal vertente do ensino humanista é o Paulo Freire,
Tudo o que aconteceu é muito mais por falta de um entendimento verdadeiro da religião do que de fato uma coisa ruim que estava acontecendo. Que Deus está no controle de tudo não significa que a gente não tem liberdade. Não significa que a gente não tem vontade própria. Não significa que a partir de mim não aconteça nada. A gente até tem os versículos da Bíblia que falam que nós somos instrumentos, nós somos vasos. Então coisas acontecem a partir de nós. Deus está no controle de tudo não é errado. Pelo contrário, é certo. Só que isso não restringe a nossa liberdade. Aí vem a questão do pensamento restringido pelos dogmas, que na religião teria dogmas em excesso. Mas é que tá. Eu sempre brinquei com o pessoal dos jovens, fazendo o seguinte: olha, você está aqui, eu apontei uma arma, eu fui na sua casa, apontei uma arma na sua cabeça, arrastei para cá. Você está aqui por vontade própria. Aos que eram membros batizados, eu falei: você se tornou membro e foi batizado porque eu fui na sua casa e apontei uma arma para sua cabeça? Não, você que escolheu, não é? Então tá, agora que você escolheu estar aqui, por que você não obedece às regras? Bom, você que escolheu estar. Na década de no começo dos anos 2000, surgiu a primeira igreja evangélica homossexual do país. E foram entrevistar o fundador dessa igreja. Saiu no Estadão, no Folha de São Paulo, tudo. Tem até esse negócio de jornal ali, porque é importante o que ele fala. Não é até da autora da reportagem, que o repórter pergunta assim: mas escuta, você não tem medo dos evangélicos caírem, matando em cima de você, te criticarem e tudo mais, da sua igreja ficar vazia? Eu falo: não, não tenho medo. Porque existe um monte de ensinamentos sobre não ter pastora na Bíblia. Mais do que não ser homossexual. E nem tanto os evangélicos têm pastores. Por que não pode ter uma igreja de homossexuais? Só de homossexuais. E a ideia dele era o seguinte: os homossexuais não são bem-vindos nas igrejas porque tem regras e se sentem mal. E não se encontram com Deus. Então ele queria ter uma igreja só de homossexuais para os homossexuais se encontrarem com Deus. É claro que ele estava errado no conceito dele, porque não havia transformação de vida. Mas a ideia era essa. Depois, o humanismo entrou nas igrejas e falou assim: olha, escuta, você não pode criticar, porque o ser humano é importante, esse indivíduo é mais importante que você, é mais importante que tudo, você não pode obrigá-lo a mudar. Mas a ideia daquele pastor era: bom, as igrejas têm essas regras, então eu vou criar uma igreja que não tem essas regras. Então ele fez o certo. Vamos dizer assim, ele fez o certo. Ele não quis criar confusão com as igrejas, ele quis criar dele, com a regra dele. O que a gente vê hoje são as pessoas querendo criar confusão com as regras da existência. Mas se você não entra numa igreja por vontade própria, ora, se a igreja não tem determinadas regras, então não entre lá. Vá para outro lugar, onde tenha outras regras. Então, na verdade, o pensamento restringido por dogmas que eles criticavam na Idade Média não tem muito sentido nos nossos dias, porque quem se torna cristão se faz isso por escolha própria. Ninguém aqui nasceu católico ou batista. Você foi batizado. Claro que no conceito de católico você é batizado quando criança, você não tem muita escolha. Mas no caso do batista, não é porque você nasceu num lar batista, você é um batista. Então, na verdade, o problema é a restrição sem sentido. Não há sentido em restringir. Como, por exemplo, a gente tem a noção de que programas televisivos são ruins, não ensinam boas coisas. Mas a gente não proíbe que a televisão. Existia uma igreja nos anos 80, a igreja pentecostal, que proibia esses membros de terem televisão. Pregavam isso no púlpito, nas rádios, espravejavam. Aí, quando houve um escândalo lá com os filhos do pastor fundador da igreja, descobriu-se que a casa dele tinha um monte de televisão e tinha até uma sala de cinema. Foi um escândalo. E o pessoal até encobriu isso nem é falado, até porque ele já morreu agora. Então, uma restrição sem sentido é que é o problema. Pelo ensino humanista, você tem que explicar o porquê daquilo. Por que 2 mais 2 é igual a 4? 2 mais 2 é igual a 4 por causa disso, disso, daquilo outro. E onde que 2 mais 2 é igual a 4? Em tais situações. Quando que 2 mais 2 não é igual a 4? Em tal e tal situação. Você vai lá, você ensina.
Então, a mesma coisa na questão da religião. O problema é que os humanistas na Idade Média, eles viram uma religião que simplesmente obrigava a seguir e não explicava nada. Então acabava sendo restrição sem sentido. Quando a gente faz isso nos dias de hoje, a gente acaba tendo esse problema. Mas a questão é que também a liberdade total gera problemas. Eu já contei alguns irmãos aqui, o caso da igreja aqui, de uma igreja conhecida minha, na Zona Leste, que o pessoal queria fazer um mutirão, que queria construir a igreja. E fizeram um mutirão. Eles decidiram fazer um mutirão. E aí, construíram a igreja durou uns 40 anos, chegou agora nos anos 2010, por causa de novas leis sobre a questão do barulho, tiveram que contratar um engenheiro para fazer um projeto para fazer a acústica da igreja. Para não perturbar os vizinhos, porque a igreja foi construída em uma periferia que era vazia, mas a periferia cresceu em volta da igreja. Então agora eles tinham que se adaptar à lei. O engenheiro chegou lá e falou assim: escuta, para fazer o projeto aqui, a gente vai ter que demolir a igreja. E eles não tinham dinheiro para fazer isso. Porque lá no passado, sob pretexto de comunhão, era uma coisa mais espiritual, eles falaram o seguinte: vamos fazer com um mutirão, porque o irmãozinho fulano está ali, ele construiu a casa dele, ele fez o banheiro dele, fulano ali assentou os pisos da casa dele, outro fulano ali, ele fez a parte elétrica da casa dele. A gente tem gente que conhece, vamos fazer um mutirão, vamos construir. Construíram sem engenheiro, sem arquiteto. Promoveram a comunhão, foi legal, tem um mutirão, todo mundo trabalhando, todo mundo depois de décadas batendo no peito e dizer: eu construí essa igreja aqui, mas agora tinham que demolir tudo para construir do jeito certo. Então eu sempre digo que às vezes total liberdade para as pessoas gera problema. Tem que ter regras. A grande questão é: quem que vai dar as regras? A crítica era de que a Igreja Católica tinha regras em excesso. As religiões têm regras em excesso. Mas esse argumento de que as regras estão em excesso é um argumento de que não gosta de seguir regras. Até nas matérias escolares nós temos regras. Matemática é cheia de regra, por exemplo. O português é cheio de regra. A escola em si, a instituição é cheia de regras. E se você não gosta da regra de uma escola, você simplesmente tira o seu filho de lá e nota por outra. Então, na verdade, a gente percebe que o ensino humanista e a filosofia humanista eles surgiram muito mais porque as pessoas realmente não entendiam a religião. E acabou se tornando uma coisa ruim, porque acabou se tornando pura e simples oposição à religião. Mas ela tem pontos positivos. Nesse negócio de regras, por exemplo, não há tantas regras no cristianismo. As principais regras do cristianismo são buscar a santificação. Mas para buscar a santificação é que tem coisas para ser feitas. A gente fala: vamos buscar a santificação. Eu não gosto quando o pregador fala: nós temos que nos santificar. Tá, mas me ensina o que é ser santificado. Fala para mim o que eu tenho que fazer para me santificar. A Bíblia tem vários exemplos. Por exemplo, Jacó, quando vai se encontrar com Deus, que Deus vai mudar o nome dele para Israel, que ele vai lutar com o anjo de Deus, ele vira para a família e fala: olha, nós vamos nos encontrar com Deus. Então vocês vão pegar todos os ídolos que vocês têm, todas as estátuas de ouro que vocês têm, todos os brincos, todos os colares, todos os anéis que vocês têm, porque eram coisas de idolatria, e vão enterrar tudo, porque a gente vai se encontrar com Deus, a gente precisa se santificar. E eles fazem isso para que ele possa se encontrar com Deus. Claro, ali está uma regra de santificação. A gente pode definir várias. Desapego aos bens materiais, desapego aos ídolos da casa, desapego aos seus pensamentos, às suas ideologias. Tudo isso é santificação, pelo exemplo de Jacó. Então, a principal regra do cristianismo é buscar a santificação. Buscar a santificação e a paz, sem a qual ninguém... Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 11, capítulo 12. Então, na verdade, não tem tanta regra assim. O problema é que as pessoas não gostam de seguir regras. Então, vamos lá. Estou terminando. Considerações finais. O problema do humanismo é considerar que o cristianismo é algo restritivo para o desenvolvimento do indivíduo. Pelo contrário, para quem entende mesmo o cristianismo é aquilo que mais se desenvolve. A gente tem eu costumo dar esse exemplo, e muitos pastores no passado davam esse exemplo também.
se macumba, se religiões afrodescendentes fossem boas, esses países não seriam os países menos desenvolvidos. Usava-se muito esse argumento na década de 90. O problema é que da década de 90 para cá, muitos países cristãos caíram. Mas tem uma explicação, né? Que é um cristianismo hipócrita desses países. Mas fazia essa contraposição. Olha os países de religiões afrodescendentes, de matrizes africanas, olha os países cristãos. Suíça, Suécia, Finlândia, Noruega. Era a oposição que se fazia. Ah, mas os Estados Unidos é cristão. Mas os Estados Unidos tem muita religião africana, tem muita religião católica, tem muita mistura de muita coisa. Esses países cristãos são cristãos puros. Só que de lá para cá, né? Está tudo caindo de novo ali. Mas, então o problema do humanismo é que eles consideravam o cristianismo restritivo. Por isso surgiu o humanismo. Mas a gente pode tirar coisas boas do humanismo, porque, novamente, os que pensaram no humanismo, eles eram cristãos. Então tem muita influência cristã na filosofia humanista. O humanismo analisa o cristianismo a partir do entendimento errado apresentado pela Igreja Católica na Idade Média. Quer dizer, surgiu como oposição à Igreja Católica. Ora, você sabe que a Igreja Católica não é parâmetro de cristianismo para ninguém. Então, eles queriam se libertar então, da opressão da Igreja Católica, queriam se libertar daquele cristianismo. Só que eles não foram para um outro cristianismo. Eles foram para uma ruptura total com o cristianismo. E eu vou terminar com essa frase. Tá? Porque a nossa intenção aqui é falar como é que a gente vai lidar com isso. A criação e a educação dos filhos, dentro do cristianismo, nessa sociedade bem humanista que nós temos, depende do nosso esforço, olha o humanismo aqui, depende do nosso esforço como pais, de entender e aplicar corretamente os ensinos de Jesus. Então veja, é o nosso esforço, mas é o nosso esforço a partir do quê? A partir da figura central que é Jesus. Não é o nosso esforço a partir daquilo que nós entendemos. Que às vezes pode até dar certo, pelo misericórdia de Deus pode dar certo. Mas não vai ser o melhor. Então, como é que a gente combate o ensino humanista nas escolas? Lembrando sempre que não é totalmente ruim. Ele não é totalmente contrário à religião. Mas tem que tomar cuidado porque tem coisas erradas. Porque ele surgiu de uma oposição à religião. Mas isso é o nosso esforço. Aí sim, é um conceito humanista, é o nosso esforço, nós como pais, como indivíduos. Só que é a capacidade e a instrução dada por Deus. Nos ensinando, eu vi aqui nos quadros que eles colocaram. Cadê? Tem o culto doméstico, tem o papel da igreja, tem a questão da oração. Tudo isso é dado por Deus. Aí vem a liberdade que nós temos, que é o que o humanismo quer. Eu posso ensinar a orar, é responsabilidade minha. Sabendo que aquilo é bom, eu vou querer fazer. Eu posso fazer o culto doméstico. A responsabilidade é minha. E aí vai o meu esforço. Porque fazer o culto doméstico não é assim tão fácil. Principalmente quando os filhos atingem uma certa idade, em que eles começam a ter atividades diferentes. Reunir a família toda num determinado horário para fazer o culto doméstico é a parte mais difícil. Quando eles são pequenos, todos na mesma escola, todos durante o dia, a gente pode reservar um horário para fazer isso. Mas aí um começa a ir para o colegial, e o colegial tem uma horário diferente, outro vai para a faculdade, outro começa a trabalhar. É mais difícil reunir todo mundo para fazer o culto doméstico diário. Então é o nosso esforço em fazer isso. O que eu sei por experiência própria é que se você começa a fazer isso desde pequeno, quando chegar nessa idade em que cada um vai para um lado, eles ficam com um costume, com um hábito de esperar o momento de reunir para fazer o culto doméstico. E eles começam a querer fazer todas as suas atividades em virtude do horário do culto doméstico. Mãe, posso ir com fulanos no cinema ou passear? Pode, mas você tem horário para voltar. A gente tem que fazer um cultinho, né? Então eu volto para a gente fazer um cultinho. Ou eu só vou depois que a gente fizer um cultinho. Se você faz isso desde pequeno, acaba influenciando, criando um hábito de todos os horários da criança, quando vai ficar maior, vão ser regidos por esse hábito de fazer o culto doméstico. Mas isso é o nosso esforço. Então aqui tem o humanismo.
é sua responsabilidade, é sua individualidade. Onde é contrário ao humanismo? Que, diferente do humanismo, eu não digo que isso é ideia minha, que isso é fruto do meu esforço. Não, isso é ideia de Deus, é fruto do esforço de Deus, mas Deus me deu essa responsabilidade. Não surgiu do nada. Então, claro, eu vou crer nas promessas de que Deus vai me ajudar a fazer essas coisas. Então, dentro do cristianismo, a criação dos filhos depende do nosso esforço. O esforço de entender e aplicar corretamente os ensinos de Jesus. Não entender os meus ensinamentos, não os ensinamentos de Jesus. Porque o humanismo vai dizer isso, não. São os seus ensinamentos. Aquilo que você aprendeu por experiência é aquilo que é importante, é aquilo que você vai passar para os seus filhos. Pode até ser quando você pensa numa área prática, como mecânica, como psicologia, enfim, coisas práticas do dia a dia. Mas esse tratando de ensinamentos morais, ensinamentos religiosos, ensinamentos de caráter, são os ensinos de Jesus que a gente tem que aplicar. E esse é o nosso esforço. Então, para o cristianismo, o indivíduo também é importante. Mas ele é importante à medida em que ele também é um vaso usado por Deus para a criação dos filhos. Eu já passei um pouquinho do horário, vou terminar aqui dizendo o seguinte: olha, vocês vão ser confrontados com diferentes tipos de ensino nas escolas, até mesmo no Roberto Freire. Mas vocês têm que ter sempre na cabeça o seguinte: olha, para criar o meu filho, não existe nada melhor que a palavra de Deus. Mas eu não posso esquecer que é minha responsabilidade educar meu filho, não é a responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da igreja. A igreja pode fornecer materiais, a igreja pode fornecer o apoio dentro dos recursos técnicos, a igreja pode fornecer ajuda espiritual, consolo, mas no dia a dia ali, sou eu que tenho que ensinar. Minha experiência é importante para aprender, então eu vou tentar ter as melhores experiências possíveis. Uma coisa que eu fazia com os meus filhos é que eu nunca abri mão dos horários de oração. Então, tinha uma determinada época, quando a gente morava lá no Itaim, que as minhas filhas estudavam no horário e eu tinha que vir para a igreja para ficar com... Porque assim, não dava para eu voltar para casa e logo em seguida, e depois ficar em casa fazendo não sei o que, e depois ir buscar as meninas, porque tinha culto todos os dias. Então eu vinha para a igreja, eu ia para a igreja e ficava na igreja. Lá na igreja eu tinha o meu horário de dar comidinha para o filho, que era pequenininho, que era bebezinho, tinha o meu horário de estudar, tinha o meu horário de orar. E aí eu chegava na igreja, deixava as meninas na escola, ia na igreja, ficava lá, dava uma papinha para o Miguel, eu também almoçava, aí eu ia estudar e depois eu ia orar. Muitas vezes antes de orar eu tinha que fazer o Rio dormir. E eu ficava cantando para ele e fazendo ele dormir, e ele dormia. Aí eu ia ajoelhar e orar, ali do lado de onde ele dormia. Muitas vezes ele acordou e ficou quietinho, porque ele me viu orando na Bíblia. Hoje, eles sabem, meu horário de oração, silêncio. Acabou a farra, acabou a bagunça, acabou a televisão. Porque nada pode me atrapalhar no horário de oração. Mas, porque como pai, eu dei o exemplo. Então, nessa perspectiva, o meu exemplo foi importante. A minha experiência foi importante. Mas a minha experiência não é a coisa mais importante. Não é como se eu fosse Deus e a minha experiência fosse a mais infalível, a melhor de todas. Eu estava fazendo aquilo para Deus. Então eles entenderam: bom, meu pai está conversando com Deus, não posso perturbá-lo. Então eu entendo que o momento de oração é um momento sério, um momento tranquilo, que não pode fazer bagunça. E aí eles criaram esse hábito. Hoje, no meu horário de oração, ninguém me atrapalha lá. E isso desde que eles eram pequenininhos. Então veja, o indivíduo é importante para o humanismo. Mas o problema do humanismo é tirar Deus dessa equação. O cristianismo, o indivíduo é importante, mas ele é importante porque Deus é importante. Então, nós somos importantes à medida que nós fazemos a vontade de Deus, à medida que nós nos deixamos usar por Deus. Para a criação dos nossos filhos, isso é importante. Nós temos que ensinar isso para eles. Eles são importantes. Eles têm necessidades. Eles têm que observar as nossas experiências, mas eles têm que ter certeza, e bem claro na cabeça deles, que as nossas experiências são porque nós estamos ensinando a Deus. Que o que nós estamos ensinando é verdade porque está comprovado na Bíblia, porque é tirado da Bíblia.
que ele é importante, mas que ele é importante para Deus. Talvez para os seus irmãos ele não seja tão importante assim. Ele é importante para Deus. Eu não sei se eu consegui atingir todos os pontos. E falei demais, e não sei quanto que vai ficar na cabeça de vocês. Mas se alguma coisa vai ficar, fique isso. Todos nós somos importantes na medida em que fazemos aquilo que Deus nos manda. E os nossos filhos vão ver isso. Vão ver o que nós fazemos para Deus. Não adianta você falar para ele não mentir se você mente. Não adianta você falar para ele não falar mal dos outros, se quando vier alguém na sua casa, você fala, ele observa você conversando e vê você falando mal dos outros. Certo?